Podem sentar-se. Leitura da Epístola de São Paulo Apóstolo aos Coríntios. Irmãos, assim que todos nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Ora, o que se requer dos dispenseiros é que sejam fiéis. Quanto a mim, pouco me importa ser julgado por vós, ou em juízo humano, pois nem sequer a mim mesmo me julgo. É fato que a minha consciência de nada me acusa. Todavia, nem por isso me dou por justificado, porque o Senhor é quem me julga. Portanto, não julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor. Ele não só porá às claras o que se acha escondido nas trevas, mas também descobrirá os desígnios dos corações. E cada um receberá então de Deus o louvor que merece. Fica em pé, por favor. Evangelho segundo São Lucas. No ano 15º do imperador Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes tetrarca da Galiléia, Filipe seu irmão tetrarca da Itureia e da província de Traconides, e Lisânias tetrarca da Abilinia, sendo pontífices Anás e Caifás, o Senhor falou a João, filho de Zacarias, no deserto. Percorreu ele toda a região do Jordão, pregando o batismo do arrependimento para a remissão dos pecados, como está escrito no livro dos oráculos do profeta Isaías. Uma voz clama no deserto: preparai os caminhos do Senhor e endireitai as suas veredas. Que todos os vales subam e que todos os montes e colinas se abaixem. Que os maus caminhos se tornem direitos e que os escarpados se aplanem. E todo homem verá a salvação de Deus. Podem sentar-se. Estamos no 4º domingo do Advento, praticamente nas vésperas do Natal. É bom recordar uma homilia do nosso saudoso Papa Bento XVI, quando ele falava que o tempo do Advento é um tempo de conversão, é um tempo de compromisso e também um tempo de alegria. Não pensem que somente o 3º domingo do Advento, que é o domingo da alegria. Todos os domingos o são. E nesse tempo do Advento, a igreja, aos domingos, não omite o aleluia depois da primeira leitura. Embora o paramento seja roxo, embora seja um tempo de vigília, mas não pode faltar a alegria no coração do cristão. É esse o primeiro aspecto. Afinal, São Paulo, domingo passado, explicava o motivo da nossa alegria. Dominus prope est. O Senhor está perto. A igreja quer que nós vivamos nessas 4 semanas do Advento aquela sensação certamente muito ruim que viveram os antigos patriarcas, os profetas, que não tinham a presença do Messias e viviam na expectativa, na esperança da vinda do futuro Messias. Nós aqui apenas experimentamos um pouco e tentamos imaginar como seria esse período. Mas, no entanto, meus amados irmãos, uma vez que nós já estamos na plenitude dos tempos e já temos a presença de Cristo em nós,
a gente não pode jamais experimentar a tristeza, não pode jamais, nós não podemos ter um coração sem o sentido da vida, sem o sentido último da nossa existência, sem a posse plena da presença de Deus, uma vez que Deus, nosso Senhor, então, Ele se entregou totalmente a nós através de seu Filho Jesus Cristo. Nós já temos a posse de nosso Senhor, nós já temos a plena alegria, nós já temos a sua presença, já temos a sua graça, o seu amor. Parece um tanto estranho, nós ficamos 4 semanas nos preparando para a vinda de Jesus no Natal. No entanto, nosso Senhor já está conosco pela Eucaristia e já podemos recebê-lo na comunhão. Que alegria tão grande que o coração do cristão experimenta em cada Santa Missa. Que alegria profunda. Essa alegria do Natal já é antecipada em cada Eucaristia, em cada comunhão que podemos fazer. Dominus propter est, o Senhor está perto, não é? Então, aleluia, é aquela palavra de louvor a Deus, de gratidão, é aquele coração entusiasmado, feliz, porque ele está realizado plenamente em Deus. O Natal é assim, né? Que Natal feliz daquele cristão que vivenciou o advento, já possuindo a graça de maneira antecipada. E assim o cristão vive todos os dias, porque embora, é claro, que nós tenhamos sofrimentos na vida, a gente não pode perder a esperança nem a alegria jamais, porque Deus, nosso Senhor, é tudo. Ele é muito maior do que qualquer sofrimento, contrariedade, tribulação ou cruz que o cristão tenha que padecer. Mas é claro que essa alegria profunda, ela só vem de um coração compromissado, de um coração decidido em cumprir na sua vida a vontade de Deus todos os dias. E é exatamente o que o Papa Bento XVI fala, olhando o exemplo de Nossa Senhora, quando ela disse para o anjo Gabriel: Ecce ancilla Domini, fiat mihi secundum verbum tuum. Faça-se em mim, segundo a tua palavra. É uma oração perfeita para a gente começar o dia, né? A gente se abre para Deus e já se oferece, dizendo: aqui está, Senhor, o vosso servo, faça-se em mim hoje a vossa vontade. Uma frase que a gente pode falar, e certamente é muito fácil falar, mas não é tão fácil viver no dia a dia, nas coisas pequeninas, quando Deus vem nos provar, nos contrariar, tirar de nós talvez aquela expectativa humana, meramente humana, quando na verdade os planos sobrenaturais de Deus é que devem prevalecer muito além dos nossos projetos, das nossas ambições ou das nossas cobiças. Nesta semana agora, nós perdemos um padre lá da Diocese de Nova Iguaçu, um padre missionário, Padre Bernardo, já estava com mais de 80 anos. Foi na terça-feira que aconteceu o velório, né, a missa de corpo presente com o bispo Dom Gilson. Na véspera, Dom Gilson avisou: o passeio do clero, a confraternização do clero de amanhã está cancelada. Nós programávamos uma coisa, mas Deus tinha outro plano ao tirar a vida do Padre Bernardo, levando-o para a eternidade. E em vez do passeio da confraternização, nós estávamos reunidos diante de um cadáver, diante de um caixão, diante da morte de um sacerdote. Mas o Dom Gilson muito bem falou que aquele padre estava sempre determinado em fazer a vontade de Deus, por tantas vezes que foi transferido de um país para outro. Ele era belga e assim estava sempre disposto a executar na sua vida a vontade do Senhor. Quando eu me encontrava com ele nas reuniões, sempre brincava com ele, lembrando aquela frase de São Bernardo, né? Quando ele lá no convento, no mosteiro cisterciense, né? São Bernardo perguntava para si mesmo: Bernarde, ad quid veniste? E é uma forma também da gente se perguntar. Se eu fosse falar para mim mesmo, né? Rafael, para que você veio? Por que você existe? Qual a sua finalidade nesta vida?
Aí São Bernardo, ele sempre falava para si mesmo, para poder lembrar que ele estava lá, naquele lugar, para se santificar e fazer a vontade de Deus. Assim, o Padre Bernardo brincava também comigo e entendia a pergunta que eu fazia, mas é claro, é uma pergunta que cada cristão deve se fazer. Para que eu vim a este mundo? Como é que eu tenho executado na minha vida os planos de Deus? Ou eu tenho a força querendo realizar os meus planos e às vezes até me revoltando quando Deus não quer que seja do meu jeito, né? E por muitas vezes Ele vem me contrariar para a minha santificação. Mas fazer a vontade de Deus é exatamente a essência da nossa santificação. Tanto é que São Luís de Gonzaga, né, lá no colégio dos jesuítas em Roma, no recreio, estavam os irmãos e conversando, um sugeriu: mas e se um anjo viesse agora aqui, Luís, e dissesse para você que você teria que comparecer agora diante do tribunal de Deus, o que você faria? São Luís de Gonzaga falou: eu continuaria aqui no recreio. Aqui é a vontade de Deus. Eu não sei qual seria a nossa resposta. De repente a gente teria que procurar um padre urgentemente, né? De repente teríamos que ir à igreja, fazer um ato de contrição. Mas ele estava ali fazendo a vontade de Deus na recreação, e ali ele estava se santificando, e ali ele estava já preparado para o céu. Viver isso todos os dias é um grande desafio, né? Porque falar é fácil, né? Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Vamos fazer isso todos os dias como um lema de vida. Meus amados irmãos, é impossível ter esse compromisso com a vontade de Deus se nós antes não nos convertermos. Por isso que o Papa Bento XVI fala que o advento é tempo de conversão, e ele lembra a figura de São João Batista, que por diversas vezes na liturgia ele é colocado como modelo de penitência, de vida austera, de uma vida toda orientada só para Deus, parate viam Domini, que é traduzido: preparai os caminhos do Senhor, mas também tem um acréscimo, né, que significa endireitai os caminhos. É exatamente aqui que está a nossa conversão, né? Colocar as coisas nos trilhos, em ordem, em perfeita harmonia com Deus. Isso supõe, obviamente, que para as coisas andarem em ordem, aí a gente tem que morrer para o pecado, né? Para aqueles defeitos dominantes, para aquelas reincidências, e tantas vezes confessamos os mesmos pecados. Eu sei que todos aqui somos convertidos. Posso colocar aspas, não posso? Somos convertidos? Posso colocar quantas aspas? Porque a nossa conversão, ela se repete todos os dias, quando nós temos que banir aqueles defeitos, aqueles pecados repetitivos. E é uma experiência, né, que nós todos os dias vivenciamos, porque, embora convertidos, quantas vezes nós voltamos para as mesmas misérias? Hoje, São João Batista, ele ainda acrescenta, né? Além de falar que os caminhos tortuosos devem se tornar retos, ele fala que as colinas devem ser abaixadas e os vales devem ser preenchidos. São Gregório Magno, ele fala que as montanhas simbolizam os judeus, que eram orgulhosos, soberbos, com a sua tradição judaica. E Deus os destronou e encheu o vale, que representa os pagãos, os gentios, que receberam a graça que os orgulhosos perderam. Cuidado, São João Batista lhe dizia sempre: importa que Jesus cresça e que eu diminua. É um pecado muito comum hoje a gente querer ter uma certa proeminência, um certo destaque, uma espécie de importância que nós queremos nos dar, como se nós fôssemos melhores do que os demais. O pecado de muitos tradicionalistas, orgulhosos, soberbos, como se tivessem a posse plena da verdade. E o vale, ele pode ser preenchido no coração de tantas pessoas humildes, simples, e vou dizer até ignorantes, mas que, no entanto, têm aquela reta intenção viva de viver a conversão diária e de serem santos de verdade. Isso, olha, meus amados irmãos, na igreja nós temos a milhares.
Muitos e muitos e muitos que numa vida escondida, sem destaque, holofotes aí da internet, vivem com sinceridade a sua entrega total a Deus. Essa conversão, então, ela precisa acontecer em nossa vida. E nós pedimos, então, que São João Batista interceda por nós. Claro, para que por esta conversão tenhamos o compromisso de fazer a vontade de Deus. E pela vontade de Deus executada com fidelidade, né? Nós possamos alcançar a alegria plena da presença de Cristo. Amém. Vamos ficar de pé. Credo in unum Deum